Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela UTV, a TV da internet, e pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo no ar, tudo ligadinho, tudo à sua disposição para você acompanhar essa nossa jornada de hoje, início de semana, até 1 da tarde. A gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando também a nossa transmissão. Participe pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos entrevistados de hoje. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. 12:01, eu sou o Mauro Friesman, como eu disse aqui, início de semana, então vamos encarar aqui essa segunda-feira e todos os próximos dias aí que virão pela frente, com empenho, vamos com dedicação, saúde para todo mundo, e conhecendo agora os convidados de hoje que vão tratar os temas por aqui propostos no programa Gente que Fala. Dr. Fernando Barbosa Dias, advogado, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Boa tarde, doutor Fernando, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos nossos ouvintes e boa tarde também aos demais participantes. Obrigado pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você, com os outros participantes e com nossos ouvintes. Obrigado pela presença, doutor Fernando, para a gente debater aqui importantes temas nessa semana que está só começando. Também com a gente o Nelson Kawakami, executivo, autor, palestrante, professor e consultor nas áreas de sustentabilidade, liderança, equipes de alto desempenho e planejamento estratégico. Kawakami, boa tarde, tudo bem? Bem-vindo. Boa tarde, Mauro, Reinaldo, Fernando, Wilson. Tudo bem? Eu agradeço a oportunidade de estar com todos. Queria agradecer as pessoas que estão aqui participando conosco dessa conversa e dizer muito obrigado para vocês pelo convite. Obrigado pela oportunidade aqui com a gente para essa conversa também. Wilson Vitório Rodrigues, diretor administrativo da Faculdade do Comércio da Associação Comercial de São Paulo, também com a gente aqui nessa bancada do programa Gente que Fala de hoje. Tudo bem, Wilson? Boa tarde. Tudo ótimo, Mauro. Também quero agradecer o convite e me colocar à inteira disposição para os assuntos que serão pautados nessa nossa entrevista, né, nesse nosso programa Gente que Fala de hoje. Muito obrigado e vamos em frente. Obrigado pela presença. Reinaldo Canto, jornalista, consultor ambiental, roteirista, escritor. Ele é diretor de projetos especiais da agência Envolverde, vice-presidente do Instituto Envolverde e conselheiro da ONG Iniciativa Verde. Tudo bem, Reinaldo? Bem-vindo. Tudo bem, Mauro, muito obrigado aqui pelo convite, agradeço muito, vai ser ótimo conversar com todos aqui que estão nos acompanhando no Gente que Fala e também com os companheiros que estão participando do programa. Muito obrigado. 12:03, pessoal, aqui no programa Gente que Fala, então vamos abrir aqui o primeiro tema desta semana para análise e debate de vocês. Um dos pontos cruciais da reforma tributária segue em aberto e ficou ainda mais nebuloso após as negociações políticas na Câmara dos Deputados. A pergunta é: qual será a alíquota padrão do novo imposto sobre o valor agregado, o IVA? Um dos princípios do IVA, que vai substituir os tributos atuais, é incidir sobre o maior número possível de produtos e serviços, evitando diferenciações nos impostos sobre o consumo. Mas as negociações para aprovar a proposta levaram a inúmeras exceções e regimes especiais. E para os tributaristas, a conta simplesmente não fecha. Wilson, a gente, para começar aqui a respeito desse tema, a gente tem que destrinchar aqui, porque o assunto é novo, é muita informação técnica, a gente precisa destrinchar exatamente o que é o IVA, né? Que é um imposto em duas esferas, né? Que vai incidir em duas esferas, porque tem uma parte federal e uma parte estadual. Nós temos o IBS, que é um imposto aqui nos estados, e a CBS, que é uma contribuição na União. Vamos destrinchar primeiro essa parte? Perfeito, Mauro. Bom, antes de qualquer coisa, é importante mencionar, Mauro, que a reforma tributária, né, esta que está em curso, né, e, na verdade,
aqueles projetos que a gente já vinha acompanhando, da PEC 45, da PEC 110, elas nunca prometeram a questão da redução da carga tributária global, né? Isso nunca foi prometido, né? Então, a gente tem de partir desta premissa. Evidentemente que, enquanto empresário, né, e ligado à Associação Comercial de São Paulo, que é uma entidade que há décadas, há 128 anos, defende o empreendedorismo, a livre iniciativa, já fizemos N campanhas, né, de olho no imposto, o impostômetro, criamos o Simples Nacional, enfim. Para nós, o ideal, Mauro, seria uma reforma tributária que sucedesse uma reforma administrativa, aquela reforma que reduziria o tamanho do Estado brasileiro, que todos nós aqui sabemos que é um Estado pesado e custoso, certo? E, arrisco dizer, também ineficiente, certo? Mas a reforma administrativa não aconteceu, certo? E não aconteceu também um governo dito neoliberal, que foi o nosso governo anterior. Então, a gente tende a imaginar o seguinte, se em um governo neoliberal a reforma administrativa não foi articulada, imaginem, então, em um governo de centro-esquerda. Então, isso é totalmente inimaginável neste momento. Pois bem, esse é um ponto. Então, voltando à nossa reforma tributária, é uma reforma que não está sucedendo uma reforma administrativa. Então, é impossível a gente imaginar, e repito, elas também não prometiam, os projetos da PEC 45 e da PEC 110 nunca prometeram uma redução da carga tributária global, certo? Quais são as promessas de uma simplificação tributária? E aí entra aqui a pergunta que você me formulou em relação aos 5 impostos que agora se tornam 2 impostos, certo? Os 5 impostos são ISS, ICMS, PIS/COFINS e IPI, né? E, além dessa simplificação tributária, também ela almeja fazer uma justiça tributária, né? Eu não sei bem se as duas coisas, de fato, na prática, ocorrerão. O texto, no entanto, prevê esses 2 fenômenos, de uma simplificação tributária, não é? Em que esses 5 impostos que eu mencionei se tornam 2 impostos, de esfera estadual e federal, não é? E na justiça tributária, alguns mecanismos como o que se chama de cashback, que é justamente a devolução de valores pagos pelas classes mais populares, né? Pelas classes mais carentes, digamos assim. Então, através desses 2 mecanismos, é que esta reforma, ora em curso, promete simplificar os tributos e fazer o que se chama de justiça tributária. Agora, é importante repetir, redução da carga tributária, elas nunca prometeram e, de fato, não vai acontecer se nós não fizermos, antes de uma reforma tributária, uma reforma do Estado com a redução do custo do Estado brasileiro. Doutor Fernando Barbosa Dias, aqui na sequência do raciocínio do Wilson, de fato, a reforma administrativa não veio, redução de carga tributária não vai haver. Se pelo menos tivesse havido a reforma administrativa, a gente teria visto aí o peso do Estado diminuir, corte de gastos, que é uma coisa que geralmente a gente não ouve falar, e quando se fala em corte de gastos, os governos acabam geralmente chiando, né? Mas, voltando aqui para a nossa nota, né, de qual será a alíquota padrão do novo o IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, não é uma incógnita exatamente, né? Os economistas têm falado em 25%, né, um imposto padrão que incidirá sobre bens e serviços. Claro que isso não está no texto da reforma tributária, isso depende de uma lei complementar para essa definição, mas não é uma coisa assim que esteja muito fora, né, do que se pensou. Isso foi falado, 25%. Deve ficar em torno disso ou não? Mauro, eu acho que deve ficar em torno disso. Isso está sendo colocado nos diversos portais, está no próprio. Isso foi discutido abertamente na Câmara. Então, a esperança é que essa proporção, essa alíquota padrão que tem que ser definida numa lei complementar seja respeitada. O que fica
O que fica de difícil aqui ainda antecipar muito é o seguinte, né? São 2 tributos que vão passar a existir, né? Em substituição a vários outros. Então, o ICMS e ISS vai ter um tributo que vai substituí-los, né? Que vai ser a cargo do Estado, e o outro que vai substituir, que seriam ou a cargo da União. É mais ou menos essa a ideia, né? Seriam desmembrou em 2. O IBS e o nosso IVA seria o IBS, e o outro agora, na rapidez aqui, me fugiu. O CBS é uma contribuição sobre bens e serviços na esfera federal e o IBS, imposto sobre bens e serviços, substituindo o ICMS e ISS nos estados e municípios. Isso, exato. O que não está claro, pelo menos para mim ainda, muito normalmente, é como é que vão distribuir essas alíquotas até para quem está no Simples. Hoje, quem está no Simples tem uma diferença de alíquota muito clara. Se esse regime novo ainda vai permitir o Simples, vai ter uma diferença de alíquota para quem está no Simples? Não vai ter? São todos pontos que ainda vão maturar, até porque, como o próprio Wilson colocou muito bem, tem outras PECs, né? Um conjunto de PECs que está sendo discutido e PECs até que estavam em tramitação no Senado. Todo mundo aí quer ter seu protagonismo, né, Mauro? Todo mundo quer ter seu protagonismo. A Câmara aprovou e o Arthur Lira se empenhou absurdamente para aprovar esse projeto, vai para o Senado, e no Senado também vão ter brigas não brigas no bom sentido, políticas, para que o processo avance e que avance, enfim, que todo mundo possa sair na foto, né? É aquela história, né? Todo mundo quer ser o pai da criança. Pai só podia ter um, mas como todo mundo quer ser pai e tem esse pacto nacional, então a gente vai ver ainda mais mudanças acontecendo. De alíquota, voltando para o que você disse, né? Tudo que eu falei tem a ver com a alíquota, mas quando você fala de alíquota, teria uma alíquota padrão, pelo que está sendo discutido, de 25%, e alguns setores teriam a incidência de uma diminuição dessa alíquota. Então, por exemplo, educação teria uma diminuição dessa alíquota no texto original em 50%, agora está se falando em 60%. Então, o setor de educação ficaria com uma carga de 10%. Né? O que eu não entendi, o Wilson poderia até nos ajudar melhor, talvez, ele é um grande estudioso desse tema, é o quê, né? O que não está claro para mim é 10, vamos dizer, seja 25%, mas tem 2 impostos, cada um vai ficar com 12,5%, como é que vai ser essa divisão de imposto até essa alíquota máxima? Ou o Estado vai poder colocar o máximo e depois a União? Isso para mim que não está claro ainda hoje. O que eu estou entendendo a alíquota máxima vai ser para os 2 impostos, 25% para os 2, e não poderia ter mais que isso. A gente já consegue esclarecer esses pontos, essas dúvidas que o doutor Fernando levantou, Wilson? Claro, olha só, Fernando, na verdade é o seguinte, o que consta do texto é justamente a alíquota diferenciada, que foi a partir de um desconto de 60%, né? Inicialmente, como você disse, era 50%, aí, quer dizer, na última hora entrou esse desconto de 60%. A distribuição entre os 2 impostos não ficou claro e só será, digamos assim, isso só será esclarecido na lei complementar, que, na verdade, me parece que há um prazo para que as leis complementares que digamos assim, regularão o texto constitucional devem ocorrer até 2024. Então, a gente vai ter ainda 2 anos pela frente, no mínimo, tá? 1 ano e meio, 2 anos de muita discussão em relação a essas leis complementares que vão regular o texto da emenda à Constituição. Para ouvir o Nelson Cauaca. Fala, doutor Fernando, para concluir. Sim. Não, desculpe. E, Wilson, isso não engloba ainda, vamos lembrar, o imposto de renda, né? O imposto de renda ainda poderia ser regulamentado, ou ainda vai ter uma reforma também, ou não. Ou seja, é 25% mais, eventualmente, o que tivermos de imposto de renda, correto? Exatamente, e tem mais um ponto. Quem está no lucro presumido certamente será impactado. Quer dizer, isso já é consenso, não é? Todos os aderentes do Simples Nacional, que, na verdade, são 90% dos prestadores de serviços no Brasil, né? Tudo leva a crer que o Simples Nacional não será impactado, não é? O texto da PEC já prevê isso e, muito possivelmente, as leis complementares vão, de fato, a ser no sentido de um não impacto nos aderentes do Simples Nacional. Agora, isso terá de ser compensado. E, na minha visão, isso será compensado no lucro presumido.
Dr. Nelson Kawakami, sua percepção, seu entendimento sobre esses primeiros passos aqui após a aprovação da reforma tributária, e vamos aguardar as leis complementares que vão regulamentar muitos aspectos. Eu acredito que é uma necessidade. A simplificação é sempre bem-vinda, né? Agora, é lógico que hoje estamos só numa concepção, porque os detalhes e as definições importantes ainda não foram dadas, né? Só deram uma direção sem definir direitinho o caminho. Eu, como sou engenheiro naval, eu sei que assuntos complexos devem ser feitos dentro de uma espiral de projeto, né? As coisas vão se colocando, vão sendo discutidas e os pontos de equilíbrio vão sendo definidos. Eu espero que isso tudo seja feito de uma maneira muito republicana. Reinaldo Campos, seu entendimento, sua percepção sobre esse tema. Eu acho que o mais importante que ficou para todos nós aí foi o otimismo a partir da aprovação da reforma. Ainda é uma aprovação incipiente, que a gente viu nos comentários do Fernando e do Wilson, que entendem mais do tema. A gente está no início do processo, mas essa simplificação reforçada aí pelo Nelson é que efetivamente a gente vai mudar um pouco as relações econômicas no país. Então, isso para mim é o mais importante, e eu acho que a partir de agora, a sociedade, a partir de todas as discussões que ainda vão passar pelo Senado, vão voltar para a Câmara, vão ser objeto ainda de muitas outras leis complementares, a sociedade precisa ficar atenta aos lobbies e aos grupos de interesse que têm a possibilidade também de ir desvirtuando a reforma ao longo do tempo antes da sua implementação. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante agora que a gente tem que ficar atento. Mas é fundamental a gente pensar, está todo mundo muito otimista com relação a isso. Isso traz para o país um momento importante, inclusive em relação aos investimentos, tanto nacionais como internacionais. Então, traz, né, é muito importante esse arcabouço que passou a existir no país em relação à proposta inicial da reforma. 12h17, programa Gente que Fala no ar. A gente segue aqui pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias. Transmissão também pela Altivia, TV da internet e pelas redes sociais. Vamos ao próximo assunto. A falta de qualificação profissional pode impactar bilhões de reais no PIB brasileiro até 2030. De olho nesse cenário, a Faculdade do Comércio, ligada à Associação Comercial de São Paulo, prevê um crescimento de até 50% nos seus negócios até o final deste ano. Para atingir esse resultado, a Faculdade do Comércio irá dobrar o número de cursos voltados para a capacitação de mão de obra do varejo e serviços e ampliar de 104 para 130 a quantidade de polos de ensino à distância. Wilson, a gente está falando sobre o profissional que já está neste mercado do comércio, do varejo, e que não está exatamente com a sua mão de obra em dia, qualificada, capacitada. A gente está falando de gente que ainda vai entrar nesse mercado e que, por não ter a capacitação ideal, vai ter que passar aí pelos cursos de formação. Mauro, veja só, majoritariamente pessoas que já estão inseridas no comércio varejista e que precisam atingir um grau maior de qualificação, não é? Dominar conteúdos que hoje no comércio varejista são imprescindíveis, sobretudo quando você verifica que o comércio eletrônico, tá? Isso eu estou dando um elemento só que de fato passou por uma revolução. O comércio eletrônico cresceu 50% nos últimos 3 anos, né? Então, quando nós montamos a Faculdade do Comércio, que, como você bem disse, é ligada à Associação Comercial de São Paulo, nós conversamos e participamos dessa gênese do projeto, muitos líderes varejistas do Brasil, como Flávio Rocha, da Riachuelo, Luiz Helena Trajano, do Magazine Luiza, a família Klein, da Casas Bahia, enfim, participamos todos esses grandes empresários e que, na verdade, participam também da vida institucional da Associação Comercial de São Paulo, e todos eles foram muito categóricos, no sentido de que, Wilson, nós, sempre que precisamos contratar gerentes, supervisores e até diretores nos nossos varejos, nós temos que contratar engenheiros,
contadores, são pessoas que não têm uma vivência de varejo. Por quê? Porque quem está na base, que é o vendedor, o caixa, o estoquista, eles não conseguem fazer carreira porque não possuem qualificação. E não há no Brasil, não havia até então, uma faculdade, então, portanto, que ofertasse para o mercado cursos superiores voltados para o comércio varejista. A Faculdade do Comércio é a primeira, né? E, de fato, nós, nesses 3 anos de existência, é uma faculdade nova, o nosso EAD tem pouco mais de 1 ano e meio, nós já matriculamos mais de 3.000 alunos e estamos em franco crescimento, né? E, na verdade, você deu um elemento aí importante, que são os polos de AD. Os nossos polos de AD são associações comerciais do interior do estado de São Paulo e de outros estados, né? Em todo o Brasil, são 2.300 associações comerciais. É uma rede de muita envergadura, muito forte, né? Então, nós, através dessas associações comerciais de todo o Brasil, levamos a Faculdade do Comércio justamente para essa qualificação do comércio, que é o setor que mais emprega. O que é mais desafiador, Wilson? É o preparo profissional para o comércio tradicional, para quem está no comércio tradicional, num ponto fixo, numa loja aberta, ou naquilo que a gente já verifica aí há alguns anos, que é o comércio eletrônico, e que as pessoas, num primeiro momento, precisam entender da parte eletrônica, poder entender como é que se faz isso pela internet, né? Mauro, na verdade, quer dizer, ambos os segmentos, tanto o comércio de rua, o comércio físico, como o comércio digital, eles são desafiadores, porque hoje o que domina é um conceito denominado phygital, que é justamente essa intersecção entre o mundo real, entre o mundo físico, né, e o mundo digital, né? No ano passado, muito se falou sobre o metaverso, que é esse ambiente que a gente mal consegue entender a diferença do físico para o digital. Isso está acontecendo no comércio também, né? Então, o que nós ensinamos na faculdade, através dos nossos 10 cursos de graduação, é que justamente o que é mandatório hoje é que o varejista, o pequeno comerciante, o médio comerciante, ele esteja nesse mundo digital, que é justamente essa intersecção do mundo físico com o mundo digital, não é? É ele ter a sua loja física, mas não deixar de vender digitalmente. E vender digitalmente não necessariamente, Mauro, é você ter uma enorme plataforma de vendas online, com entrega, com uma logística enorme. Não, o pequeno comerciante, se ele vende no WhatsApp, já é uma venda digital, já é um comércio eletrônico, né? Só que ele precisa, mesmo vendendo pelo WhatsApp, existe uma técnica envolvida, ele precisa fazer conta, precisa entender a margem, precisa ter um pequeno, né, projeto logístico, que é importante também, porque o produto tem que ser entregue, né? Tem que ter algum meio de pagamento eletrônico, seja através de um link de pagamento, ou mesmo um gateway de pagamento. Tudo isso ele precisa dominar, mesmo que esteja vendendo pelo WhatsApp. É isso, então, que a gente ensina. Quem é o comerciante? Quem é esse novo vendedor que está só na internet? Aquele que passou a empreender a partir da pandemia, essa coisa do empreender por necessidade, e ele foi metendo as caras, sem saber exatamente como é que funciona o mercado, às vezes nem era uma pessoa de vendas. Quem é essa pessoa e como foram essa pessoa a partir aí do que vocês estão oferecendo na faculdade? Mauro, nós verificamos 2 fenômenos, tá? Você tem tanto aquela pessoa que, infelizmente, ela foi desligada durante a pandemia, e muitas foram, tá certo? E que, na verdade, por necessidade, buscaram, enfim, empreender como empreendedor individual, né? E você tem também aquelas pessoas que foram lançadas no mercado de trabalho, geralmente são mais jovens, e que estão empreendendo ou por vocação ou também por necessidade. Na verdade, o empreendedorismo é uma tábua de salvação para muitos que não conseguem o emprego, né, e precisam de renda, né?
E também existe o caso, Mauro, daqueles que são empregados e, para fazer um incremento de renda, estão empreendendo. Então, você tem as três situações, tá? Agora, com essas plataformas de vendas online, eu posso citar várias aqui, o Mercado Livre, o próprio Magazine Luiza, a Submarino, a Amazon, você passou a permitir uma maior democratização do acesso à venda online, não é? Então, hoje você pode anunciar, você faz um pequeno estoque e você anuncia isso no Mercado Livre, e você pode vender e parcelar e tudo facilitado, não é? Agora, repito, para que você consiga fazer isso de uma maneira satisfatória e obter uma margem de lucro, você não pode ser amador. Hoje não há mais espaço para o amadorismo no mercado, Mauro, né? Muitas pessoas elas se lançaram nessa jornada e acabaram ficando endividadas, né? Acabaram contraindo, então, dívidas e com nome sujo, porque não sabem como fazer, né? E mesmo para esse pequeno empreendedor que está vendendo online através dessas ferramentas digitais, é necessário um preparo técnico. A pessoa precisa fazer conta, a pessoa precisa ter um pequeno plano logístico, a pessoa precisa ter um meio de pagamento eficiente, né? Então, tudo isso é necessário para que ela consiga, mesmo sendo um pequeníssimo empreendedor, um microempreendedor, mas é necessário um preparo técnico. O comércio ainda representa a porta de entrada para o emprego no Brasil? Com certeza. Inclusive, nessa peregrinação, Mauro, que nós fizemos aí no início da faculdade, conversando com os maiores líderes varejistas do Brasil, nós identificamos que, geralmente, o primeiro emprego do indivíduo é no comércio, né? Mas, infelizmente, acontece aquele fenômeno que eu mencionei há pouco. Ele, por uma falta de uma qualificação, de um preparo estratégico para atuar no varejo, ele acaba não fazendo carreira. Então, ele trabalha no comércio, geralmente é o primeiro emprego, e acaba pagando uma formação em direito, em ciências contábeis, em pedagogia, e aí você tem esse fenômeno que é triste, quer dizer, um oceano de bacharéis em direito que são despejados no mercado todos os anos, e muitos deles dirigindo Uber ou, enfim, no transporte por aplicativo, porque não há espaço para tanto bacharel em direito ou advogado. O doutor Fernando pode, de fato, depois nos confirmar, né? Muito advogado. Parece que o Brasil hoje, se você somar todas as universidades, as faculdades de direito do restante do mundo, somadas, não dão o número de faculdades de direito que existe no Brasil. Então, o que nós buscamos passar como mensagem na Faculdade do Comércio é: no varejo você pode fazer uma carreira muito exitosa, de muito sucesso, não é? E os empresários varejistas, eles buscam isso. Seria muito melhor que um gerente comercial, que um supervisor, que um diretor tivesse formação no comércio, porque aí todo mundo venderia mais, porque domina aquele ecossistema varejista, né? Mas, para isso, quem está na base precisa se qualificar. Para a gente fechar esse tópico, já que o Wilson levantou esse aspecto, né, das pessoas que têm no comércio a porta de entrada do primeiro emprego e acabam não fazendo carreira, vão fazer outros cursos, especialmente o de direito, né, doutor Fernando? E aí o mercado não absorve todo esse pessoal que se forma em direito, e as pessoas vão escolhem o curso de direito, porque é um curso tradicional, né? Mas não têm o interesse em seguir carreira também em direito, e muitas vezes não estão nem preparados ali o suficiente para poder prestar o exame de ordem e falar, bom, agora eu sou um advogado, de fato, né? O Wilson trouxe um ponto interessante, não sei se também o próprio Reinaldo não quer falar sobre isso, porque parece que é uma percepção de toda a sociedade, né? A quantidade, o próprio Nelson, que é engenheiro naval, trouxe a especialidade dele, quer também trazer qualquer comentário nisso. Mas em relação ao curso de Direito, é absolutamente verdade que o Wilson trouxe. Já foi feito esse estudo, se não me engano, por uma universidade, sobre a quantidade de cursos de Direito no Brasil versus a quantidade de cursos de Direito no mundo. Não sei, talvez, acho que esse é um cálculo um pouco expandido, dilatado, mas, por outro lado, não pode se negar
com certeza absoluta que o número de cursos de direito no Brasil não atende o que existe de demanda para o próprio mercado, né? A gente falou um pouco do tamanho do Estado brasileiro. Eu acho que o maior problema do Estado brasileiro é a questão dele ser ineficiente, né? Eu não vou discutir o quanto talvez seja o tamanho do Estado, mas é ineficiência. A gente não consegue nem olhar para a nossa sociedade. O Estado deveria ter um poder fiscalizador, regulador, um pouco mínimo, né? E verificar, temos tanta demanda de advogado assim, isso prejudica ou não o mercado ter tanta faculdade de direito, despejar tanto profissional habilitado a exercer uma profissão na área jurídica? Vamos lembrar que também tem o seguinte, né? Na área do direito, a pessoa pode se formar no direito, mas assim, é um leque de possibilidades que ela tem na área jurídica gigantesco. Então, não necessariamente ela vai exercer a carreira de advogado. Lógico que ela também pode ser promotora, juiz, advogado público da União, defensor público, carreiras que pressupõem pelo menos 3 anos mínimos na advocacia, mas tem todo um corpo de pessoas que vai para cartório judicial ou outras funções relacionadas minimamente à justiça, né? Indiretamente à justiça. Mas ainda assim, mesmo com tudo isso, mesmo com todos esses comentários, mesmo com todas as possibilidades que uma pessoa que faz a carreira de direito pode exercer, ainda assim é um número muito vertiginoso de faculdades de direito. Se você for pegar quantas delas atendem requisitos mínimos, né? Tem artigos que falam assim, são 1.500 cursos e 235 cursos são satisfatórios. Não chega a 1/3. Chega mais ou menos o quê? 1/5? Chega quase a 1/5 dos cursos. Quer dizer, 4/5 dos cursos de direito no Brasil poderiam ser eliminados. Olha que loucura, Mauro. Isso é uma loucura. Meio-dia e... Sim. Opa, por favor. Se você permite um comentário, Vai lá, Canto. eu acho importante também a gente destacar tanto problemas que o Wilson colocou, em relação à qualificação, capacitação. Eu acho que vai um ponto atrás, que é a nossa educação, esse gap educacional que nós temos no Brasil, que vem desde a base, né? Nós tivemos, historicamente, problemas enormes com relação à formação das pessoas, né? Antes de chegar à qualificação e à capacitação, a formação básica dessas pessoas na escola, e passando por um problema que nós tivemos a mais ainda com a pandemia, e também com 4 anos terríveis que nós tivemos com o Ministério da Educação aí quase à deriva neste último governo. Então, né, eu acho, né, Wilson, que isso é um problema que vai além. Quer dizer, para você ter uma capacitação na área do comércio, você tem que resolver, inclusive, todas essas questões da base, né? Com certeza. Reinaldo, você tocou num ponto importante. Quando houve no governo Temer a reforma do ensino médio, né, eu acompanhei muito de perto, inclusive um parente próximo meu, que era senador, relatou essa reforma, e eu considero que foi um passo muito importante, porque, na verdade, você promoveu o encontro do jovem com a sua vocação. Quer dizer, esse foi o grande intuito da reforma do ensino médio, que, quando a gente pensa no ambiente educacional brasileiro, foi o maior evento legislativo dos últimos 100 anos, entendeu? Agora, nos últimos 4 anos, de fato, o Ministério da Educação ele não se preocupou muito em implementar a reforma do ensino médio. Por quê? Ela tinha o prazo de investimentos nas escolas públicas, né, para que justamente ela viesse a entrar em operação, né? Então, você pega, por exemplo, eu vou dar aqui um ponto só para ilustrar esse cenário. A reforma ela prevê ali os itinerários formativos, né? O aluno ele pode escolher, por exemplo, um itinerário formativo na área de empreendedorismo, que é uma das opções. Agora você vai lá para o interior do Piauí, uma escola precária, carente, que não tem laboratório de informática, que não tem sequer internet, certo? Como é que você vai imaginar que uma escola dessa, que nesses 4 anos, que pelo prazo, que pelo calendário eram previstos para serem anos de investimento, para que a reforma, de fato, ela entrasse em operação, como é que uma escola dessa que não tem
computador, não tem internet, que os professores não dominam o assunto, não houve também uma qualificação dos professores. Sim. Como é que uma escola dessa estará preparada para um aluno que entrou no ensino médio e escolheu um itinerário formativo na área de empreendedorismo? Isso eu estou dando um exemplo, tá? Eu estou dando um exemplo, porque os itinerários formativos são vários, né? Então, nós precisamos, de fato, mais do que olhar, isso na perspectiva do Estado, tá? Mais do que olhar para o ensino superior, ele precisa olhar para a base. Isso é fundamental. É esse jovem que sai da escola. Quero complementar com você, Reinaldo, já que você levantou esse tema. A gente tem que, acho que, olhar ainda mais para trás, porque a gente está falando aqui do ensino médio, que o governo Temer criou, mas não colocou as diretrizes para a devida implementação, mas tem que olhar lá para trás, para os primeiros anos do ensino básico, lá do ensino fundamental. As crianças não sabem, muitas vezes, fazer conta, não sabem ali uma leitura simples para poder, lá na frente, poder interpretar um texto. Enfim, o problema começa muito lá atrás, muito antes do ensino médio, onde tem que haver o encontro daquele jovem, daquele adolescente, com aquilo que ele quer fazer da vida. Não, sem dúvida. E o Wilson destacou, falando escolas espalhadas pelo interior do país, sem as mínimas condições, Wilson, eu vou até mais além, porque tem muitas escolas que não tem nem banheiro. Você imagina o grau de precariedade. Então, exigir desse jovem, que já tem problemas imensos, às vezes familiares, que ele esteja qualificado para conseguir fazer, por exemplo, um ensino médio e escolher dentro do que foi a vontade de se criar novas possibilidades, né, que ele possa escolher caminhos profissionais, ele está numa situação ainda uma precariedade muito grande. Eu acredito, inclusive, que a gente, por exemplo, eu puxo muito a sardinha do meu lado, obviamente, na área ambiental, que nós estamos passando por uma questão muito importante, que é a atuação do governo federal em relação às mudanças climáticas, proteção da Amazônia. Perfeito, né? Todos os nossos biomas, mas nós temos que ter uma preocupação enorme, e eu acho que deveria ser a prioridade número 0 do Brasil: educação. Eu concordo com você 100%. Só para finalizar? Finalizou, Wilson? Não, é só para, então, uma última consideração. Eu concordo, Mauro, com você em gênero, número e grau, quando você fala sobre a formação de base, tá? É que, na verdade, como não houve uma reforma da educação de base, que seria necessário o mais rapidamente possível, né? Uma coisa que eu venho insistindo sempre, para mim, essa é a espinha dorsal de qualquer reforma de educação de base que o Brasil venha a fazer, que é olhar para os professores, né? O ponto é, hoje uma criança de 3, 4, 5 anos, ela já domina as tecnologias de uma maneira incrível, muito mais do que o professor, não é? E a gente está muito ainda voltado para essa formação tecnicista, de decoreba, de ficar passando informações no quadro, a criança tem que decorar aquilo e depois tem que demonstrar numa prova dali 2 meses se ela conseguiu, de fato, decorar aquilo tudo. Esse modelo está completamente ultrapassado, né? E eu arrisco dizer que as crianças já entenderam que esse modelo está ultrapassado, porque elas não acreditam mais, né? Há várias pesquisas dando conta disso, que as crianças já não mais encaram, já não mais veem na escola, de fato, um incremento de qualificação, de conhecimento, né? Então, uma reforma na educação de base, somada à reforma do ensino médio, tem que justamente visar esse novo modelo de conhecimento que é o modelo atual, em que o professor não tem mais de ficar passando informação, dados num quadro negro para a criança decorar e exigir aquilo numa prova 2 meses depois. O professor, ele é um indutor, ele tem que ensinar as ferramentas para que a criança, o jovem, consiga buscar a informação. Faltando 21 minutos para 1 da tarde, programa Gente que Fala no ar pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, também pelas redes sociais. Uma parada rapidinha, um intervalo, mensagem do nosso apoiador, a gente já volta com mais temas por aqui.
Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 5 minutos para 1 da tarde, estamos de volta. Este é o programa Gente que Fala, no ar pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, transmissão também pela Altivia, a TV da internet e pelas redes sociais. Antes do próximo tema, eu quero conversar com você que está acompanhando a nossa transmissão, você que é empresário, executivo, representante de qualquer entidade, você que atua em qualquer atividade do nosso mercado. Venha ser parceiro do Gente que Fala. Você acompanhou agora aqui no nosso intervalo a mensagem do nosso apoiador, o Instituto Orbis de Pesquisa. Faça como o Instituto Orbis, venha ser o nosso parceiro. O programa Gente que Fala está no ar há mais de 22 anos, atingindo o público do mundo inteiro, pela internet, sempre debatendo as principais questões, com convidados de altíssimo nível, autoridades de todos os setores, trazendo informação e ajudando na elaboração da sua opinião também. Então, faça contato com a gente pelo 50 52 55 55. Venha conhecer todas as possibilidades de parceria com o programa Gente que Fala. Agora, 19 minutos para 1 da tarde, vamos falar sobre um outro tema importante aí que move o mundo. Embora muitos acreditem que sustentabilidade e alto desempenho não se alinham, o Nelson Kawakami, que está aqui nessa nossa conversa com a gente hoje, no seu livro sobre o tema, diz que o alto desempenho é parte fundamental da sustentabilidade. Segundo o professor Kawakami, a combinação explosiva da estupidez humana com a tecnologia aumentou rapidamente os riscos da humanidade se autodestruir. Porém, para evitarmos essa catástrofe, precisamos passar da era do conhecimento para a era da sabedoria, através justamente da própria inovação. Parecem coisas iguais, não é, professor Kawakami? Conhecimento e sabedoria, mas não são. Professor? Seu áudio está fechado. Pode abrir, por gentileza. Embaixo do lado esquerdo, no ícone do microfone, debaixo do lado esquerdo. Do lado esquerdo, professor Kawakami. Assim, Alô? Agora foi. Vamos lá, Foi, pode né? seguir. Eu lhe perguntava, conhecimento e sabedoria parecem conceitos diferentes. Parecem conceitos iguais, mas são diferentes. Totalmente diferente. Só para a gente saber, conhecimento eu consigo adquirir conversando com o Wilson, com o Fernando, com o Reinaldo, com você, né? Mas sabedoria eu não consigo puxar, sugar de vocês, né? Eu preciso desenvolver. É usar o conhecimento de uma maneira muito inteligente. Isso é sabedoria. É um degrau a mais do que o conhecimento, tá certo? E nesse livro que você citou, que faz parte de um projeto onde estou editando um conjunto de 5 livros, eu trago uma definição de sustentabilidade bastante pragmática. Para mim, sustentabilidade é fazer certo da primeira vez, isto é, com excelência, fazer da maneira certa, isto é, com eficiência, e fazer pelo motivo certo, isto é, com a ética. Quer dizer, nós temos que enxergar a sustentabilidade pela ótica dos 3E: excelência, eficiência e ética, tá certo? E essa visão eu não tirei do nada. O próprio mundo, o próprio desenvolvimento da humanidade, o desenvolvimento econômico da humanidade, principalmente após a primeira Revolução Industrial, traz esses conceitos para nós. Se nós pensarmos na primeira Revolução Industrial, onde a gente tinha um excesso de demanda, onde todo mundo precisava de tudo, né? E aí começou a primeira Revolução Industrial, que começou a trazer algumas tecnologias novas
que permitiram o aumento de produtividade e que, com a segunda revolução, com a introdução da energia e das sistemáticas, métodos de fabricação, conseguiram aumentar terrivelmente a capacidade de produção da humanidade, nós conseguimos resolver o problema da demanda e inverter, né? A partir do meados do século passado, nós começamos a ter excesso de oferta. E quando aparece o excesso de oferta, dois cenários se apresentam. A primeira delas, né, é você tentar manter ou aumentar o seu número de clientes através da diferenciação pela excelência, pela qualidade, né? E, juntamente com essa procura da qualidade e da excelência, houve também uma redução das margens de lucro e houve uma necessidade de aumento da eficiência. Então, nós começamos a produzir certo, melhor, né? E da maneira certa, com eficiência. E tudo isso trouxe resultados positivos para a economia, né? E o maior exemplo disso talvez seja a Toyota, que, através do aumento da qualidade dos seus produtos, dominou o mercado de automóveis, né? E, com isso, ele trouxe eficiência através de toda a revolução tecnológica que veio com a automação, que veio com a robotização e tudo mais, tá certo? E isso equilibrou outra vez o mundo em termos de oferta e demanda. Agora nós estamos começando a viver a quarta revolução industrial. E nesse cenário, o que está se exigindo muito é a transparência, não só por causa da tecnologia, que agora vivemos um Big Brother, dificilmente a gente esconde alguma coisa, tá certo? Mas porque as novas gerações têm trazido a necessidade de que você encontre nos produtos, nas empresas, nas pessoas, essa transparência. E isso exige integridade. E como estratégias, as grandes empresas mais estruturadas já perceberam que devem trazer consigo a ética. O fato de nós termos trazido a excelência e a eficiência ao mundo, ela foi muito fácil de ser introduzidas porque elas trazem consigo um ganho financeiro. O mundo ganhou financeiramente quando se preocupou com a excelência e com a eficiência, embora algumas empresas ainda não tenham enxergado isso. Mas agora está se começando a ter a necessidade da ética, né? Por quê? Porque a gente tem que ser transparente. E essa necessidade da ética, ela concorre com uma coisa que é muito forte, que é a corrupção, a fraude e as demais espertezas, né? Que também trazem muito dinheiro para as organizações. Então, se foi muito fácil aceitar a excelência e a eficiência, nós vivemos hoje num momento muito difícil de se ponderar. A gente ganha mais com a ética, conforme a estratégia que as grandes empresas estão definindo, ou nós ganhamos mais com a velha esperteza? Esse é o dilema que o mundo está vivendo, né? Esse é o dilema que o mundo tem que escolher. Pois desde a era agrícola, né, o homem formou na sua cabeça que luxo é necessidade. E esse pensamento fortaleceu a noção do ter em detrimento da noção do ser. E isso faz com que as pessoas, através da sua ganância, achem que a esperteza é que traz os maiores benefícios. Mas nós estamos vendo que estamos começando a viver um mundo novo, onde a transparência é necessária, onde a integridade é necessária e onde a ética se faz necessária. Quem é que vai vencer essa tremenda disputa? Se nós fôssemos usar a sabedoria, nós enxergaremos que, com certeza, o benefício da maioria é que deve ser
deve ser vista e pensada. E no pensamento utilitarista, o benefício da maioria quer dizer ética. Então, nós deveríamos agir com a ética. Nós deveríamos fazer o certo da maneira certa, pelos motivos certos. E com isso, nós estaríamos fazendo um círculo virtuoso que levaria a um benefício muito grande para a sociedade, né? Isso eu tenho vivido na minha vida. Desculpa, alguém quer perguntar? Só para a gente finalizar esse tópico, professor Kawakami, agora o senhor destacou que tem um embate aí, né? Quem é que vai vencer? Né? É o grande dilema. É uma pergunta de $1 milhão. Além de saber quem vai vencer, né? Como essa disputa se dará. O que é que vai entrar em jogo aí para que se delimite aquele que vai continuar na esperteza e aquele que vai para a ética, vai para a transparência. O que vai sobreviver aí, né, Nelson, na verdade, o que vai prevalecer é a sobrevivência do ser humano no planeta. Se a gente continuar agindo da mesma maneira, nós estamos lascados, não? Pois é, o próprio Stephen Hawking, né, que foi um dos maiores cientistas desse século, infelizmente faleceu, ele já falava, nós estamos a ponto de nos destruir devido à nossa estupidez. Se nós quisermos a sobrevivência da civilização, tá certo? Nós precisamos da sabedoria. Isso é a visão de alguns economistas que enxergam assim. Inclusive, os grandes empresários mundiais já começaram a entender um pouco esse jogo. Eles sabem que o jogo que nós jogamos não é um jogo finito, mas um jogo infinito, onde a gente tem que pensar na sustentabilidade, na eternização da civilização e que, fazendo certo, com certeza dá certo. Nós vamos vencer com isso. É essa ideia e essa cultura da sustentabilidade positiva que eu estou tentando desenvolver nesse projeto, que começa com esse livro que você mencionou, Mauro, onde eu tento trazer a necessidade da gente começar a agir com sabedoria. E, para isso, é muito importante o que foi discutido até agora, a educação. E tem que começar pela base, com certeza. Faltando 8 minutos para 1h agora, o programa Gente que Fala prossegue. Vamos para o próximo assunto, dizer que a poluição luminosa do planeta vem aumentando 2% a cada ano. E, apesar de pouco comentada, essa poluição acarreta o aumento da emissão de CO2, o gás carbônico, né? Além de impactos diretos na fauna e na flora, diminuição da qualidade de vida e do conforto visual dos seres humanos. Segundo especialistas, esse é um problema fácil de ser resolvido com a tecnologia já existente, mas estamos usando a energia elétrica de forma ineficiente, desperdiçando dinheiro e aumentando os impactos no meio ambiente. Reinaldo Canto, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar aqui para esclarecer a audiência é o que é a poluição luminosa, né? Essa coisa da iluminação artificial exagerada, é isso? Olha, o que a gente fala com frequência são de outras poluições, né, Mauro? Essa é uma que está muito negligenciada em função de, por exemplo, a poluição do ar, a poluição de sonora, que ela está mais caracterizada aí para todos nós. Mas a poluição causada pela iluminação, ela tem consequências negativas enormes, né? E é possível, sim, combatê-la. Bom, então, como que você pediu para se falar um pouco do que ela significa aí para os nossos ouvintes, né? Se usarmos esses aplicativos que a gente tem, que são capazes de ver o planeta do alto, lá do espaço, a gente vê que, ano após ano, os momentos em que o Sol está iluminando um lado do planeta, o outro que deveria estar mais na penumbra, né? Mais no escuro, né, que é muito bonito de se ver, né, quando a gente olha aquela imagem, mas ela tem suas consequências, né? Essa iluminação mais potente, está claro, ela está localizada nas áreas mais povoadas e onde tem as grandes cidades do planeta, né? O lado ruim disso, quando pensamos nos seres vivos, é que a escuridão é tão importante quanto a luz, né? Para nós, seres humanos, essa permanência da luz pode causar dificuldades para dormir, depressão, distúrbio de humor e até mesmo, para você ter uma ideia, né, para os nossos ouvintes também, contribuir para a obesidade. Olha que coisa impressionante. E aí, se a gente considerar
os demais seres do planeta, né, como plantas, árvores, que fazem a fotossíntese, né, por exemplo, por meio da luz solar, os animais, micro-organismos, todos invariavelmente contam com esses estágios para o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, voltando às árvores, a luz permanente faz com que ela siga achando, entre aspas, que precisa seguir realizando a fotossíntese em momento que precisaria estar em repouso para essa atividade, né? Bem, aí a questão que, o que fazer então, né? Quer dizer, quanto mais iluminação, ela tem um lado positivo, até pela segurança que a gente sabe nas cidades, né? A gente pensa, um lugar que está escuro, a possibilidade de assalto é muito grande e tal. Então, quer dizer, não é deixar cidades no escuro, né? Que o caminho não é esse. Mas um fator importante que a gente deve levar em conta é fazer uma reflexão daquilo que está iluminado e que às vezes não precisaria, né? A gente vê, por exemplo, escritórios com luzes acesas durante toda uma noite. Aqui em São Paulo a gente vê isso com muita frequência, mesmo estando desocupados, né? A gente tem luzinha em árvores, né? Que são... Será que elas são realmente necessárias para embelezar certos ambientes, né? Nós mesmos em casa, né? A gente deixa luzes acesas, talvez muitas vezes sem necessidade, né? Bom, então qual é o caminho que a gente tem, né? Como você citou de início, é um problema fácil de se resolver? Em termos, talvez algumas coisas possam facilitar um pouco esse trabalho. Apagar onde é possível, deixar a noite cumprir o papel que é fundamental para a saúde geral e ainda tem um efeito colateral positivo como economia de energia, né? Se a gente usar lâmpadas inteligentes, né? Essas de LED que as cidades têm feito uma troca, né? Positiva em relação a essas lâmpadas, sistemas também mais inteligentes que façam essa troca e saber exatamente onde precisa estar iluminado e onde não precisa, né? Tudo isso contribui para se atingir menores impactos ambientais, que você falou, né? Quanto mais a gente consome energia, mais a gente tem também impactos na emissão de gases de efeito estufa, porque essa energia precisa ser gerada e, portanto, ela vai emitir mais gases de efeito estufa que estão aí trazendo problemas sérios, né? Contribuintes fortes do aquecimento global e das mudanças climáticas. Então, tudo isso, se a gente pensar, refletir sobre o que a gente está fazendo, trocar os sistemas que são possíveis, que use uma nova tecnologia que reduza esse consumo, tudo isso faz bem para o bolso, né? E faz bem para a saúde geral. Posso completar? Posso completar? Eu preciso que seja muito rápido, que eu preciso ir para o último tema, professor. Bem em poucos segundos. Os mesmos efeitos são das ondas eletromagnéticas do sistema de comunicação, né? Que também nos prejudica muito. Sim, eu vou aproveitar aqui os minutos que restam para tratar de um último assunto aqui, que é o caso das criptomoedas e os jogadores de futebol. Só para entender em que pé que está essa situação, eu não vou ler o tópico inteiro aqui, doutor Fernando, por causa do nosso tempo. Temos 2 minutos apenas para a gente tratar dessa questão, por gentileza. Seu áudio fechado, doutor Fernando. Desculpe, Mauro. Esse é um tema que está todos os dias, todas as semanas está saindo no noticiário. É legal que você tenha trazido, mas tem 2 jogadores, né? Para quem não sabe, tem 2 jogadores do Palmeiras que estão processando uma empresa que se dizia muito idônea, que investiu em criptoativos fora do país o dinheiro deles para dar um retorno com a valorização dos criptoativos. E a empresa que estava fora, a corretora que estava fora do país, se eles realmente investiram dinheiro nessa corretora fora, ela faliu no ano passado. E aí não só esses jogadores, mas como centenas de outros brasileiros que também investiram nessa corretora, ficaram sem o dinheiro deles. Isso só nos traz a importância de sempre saber qual é o criptoativo que está sendo investido, qual é a corretora que tem o criptoativo, para evitar problemas dessa ordem, que são muito sérios e ninguém quer perder dinheiro gratuitamente e acreditar que caiu num golpe. Sim, mas em que pé que ficou a situação dos os jogadores, no caso aí, que estão acusando Eles ainda não receberam os valores. William Bigode. Ainda estão tentando receber os valores com cobranças judiciais do assunto. Isso vai longe ainda. Com certeza. Sim.
Pessoal, faltando 1 minuto para 1 da tarde, o programa Gente que Fala vai terminar por aqui. Vamos colocar um ponto final nessa edição de hoje, de segunda-feira. Um agradecimento a todos que estiveram com a gente nessa jornada. Dr. Fernando Barbosa Dias, advogado, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Nelson Kawakami, professor Nelson Kawakami, executivo, palestrante, consultor nas áreas de sustentabilidade, liderança, equipes de alto desempenho e planejamento estratégico. Wilson Vitório Rodrigues, diretor administrativo da Faculdade do Comércio da Associação Comercial de São Paulo, e o Reinaldo Cantos, jornalista, consultor ambiental, roteirista e escritor, diretor de projetos especiais da agência Envolverde, vice-presidente do Instituto Envolverde e conselheiro da ONG Iniciativa Verde. O programa Gente que Fala, sempre por aqui, realização da ABCom, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, espectador, você ouvinte, sempre aí do outro lado, você que é a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, a gente volta a se encontrar amanhã por aqui. Você fica agora com o Lucas Neto, aqui na Rádio 365, ele vem com o programa O Melhor para a Melhor Idade. Bom programa aí para você, Lucas, uma boa tarde para todo mundo. A gente se vê amanhã pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, AllTV, TV da internet e pelas redes sociais. Um abraço para todo mundo, tchau, até amanhã.